Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Anderson Bruno Torres, sou acadêmico do quarto ano de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estou realizando esse trabalho da disciplina de Iniciação em Fundamentos Científicos 4, do professor Dr. Antônio José Grande. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre exercício físico para pessoas com doença de Parkinson, que é um tema do meu interesse e me chamou bastante atenção. Antes de iniciar, vou falar um pouco sobre a doença de Parkinson. Então, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é caracterizada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos, localizado principalmente na substância negra e a presença dos corpos de Levy. A substância negra é responsável pela produção de dopamina, o neurotransmissor essencial para a regulação dos movimentos voluntários e de algumas funções cognitivas e emocionais. Os mecanismos precisos da neurodegeneração ainda não são claros, mas provavelmente envolvem fatores genéticos e ambientais. A doença de Parkinson é caracterizada principalmente por sintomas motores progressivos, incluindo bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e instabilidade postural. Essas características causam comprometimento em vários aspectos da mobilidade, como marcha, transferência, equilíbrio e postura. Além dos sintomas motores, pessoas com doença de Parkinson frequentemente apresentam manifestações não motoras, como ansiedade, depressão, fadiga, distúrbio do sono e alterações sensoriais. Essas condições podem surgir em qualquer fase da doença e varia desde um leve comprometimento cognitivo até a demência associada à doença de Parkinson. Tanto os sintomas motores como os não motores resultam em limitações funcionais significativas, impactando profundamente a qualidade de vida dos pacientes e dos seus cuidadores. Falando um pouco sobre a epidemiologia, estudos populacionais indicam que a incidência da doença de Parkinson varia entre 8 e 18 casos a cada 100 mil pessoas ano. A doença é rara antes dos 50 anos de idade, após os 60, torna-se a segunda condição neurodegenerativa mais prevalente. Pesquisas epidemiológicas apontam que o homem apresenta um risco maior de desenvolver a doença de Parkinson em comparação às mulheres. No entanto, a maioria dos casos, a expectativa de vida dos pacientes não sofre uma redução significativa. Falando um pouco agora sobre o seu diagnóstico, a doença de Parkinson continua sendo um diagnóstico clínico tipicamente baseado na presença de uma combinação de características motoras cardinais, sintomas e associados e excludentes e respostas ao tratamento dopaminérgico. Como é feito o seu tratamento? Agentes farmacológicos, como levodopa, agonista de dopamina e inibidores da monoamina oxidase B, são essenciais no tratamento dos sintomas motores da doença de Parkinson. Com a progressão da doença, a eficácia da levodopa pode diminuir, resultando em flutuações diárias entre o estado 1, controle dos sintomas, e off, agravamento dos sintomas. A estimulação cerebral profunda é uma abordagem cirúrgica eficaz para alguns casos de doença de Parkinson. Além disso, estudos recentes têm explorado intervenções não farmacológicas, como fisioterapia e exercício físico, no manejo dos sintomas motores e não motores. Essas intervenções, conforme revisões temáticas e diretrizes clínicas, visam melhorar a força muscular, capacidade aeróbica, equilíbrio, marcha e mobilidade funcional, apresentando benefícios significativos para pessoas com doença de Parkinson. Com base nisso, busquei artigos que pudessem falar um pouco mais sobre exercício físico para pessoas com doença de Parkinson, onde encontrei esse estudo da Cochrane, que é uma revisão sistemática e meta-análise em rede, que traz diferentes tipos de exercício físico para pessoas com doença de Parkinson. É uma revisão bem atualizada do ano 2024 e vou conversar um pouco com vocês sobre ela. De início, uma revisão sistemática é um estudo que compila e avalia de forma crítica todas as evidências científicas disponíveis sobre uma questão específica, seguindo um método rigoroso e replicável, diferente da revisão narrativa. Ela adota critérios definidos de inclusão e exclusão, realiza uma busca sistemática em base de dados, avalia a qualidade dos estudos e, sempre que possível, aplica uma síntese quantitativa. Seu principal objetivo é minimizar viés e fornecer a melhor evidência disponível para embasar a prática clínica e tomar melhores decisões. O principal objetivo do estudo foi comparar os efeitos de diferentes tipos de exercício em adultos com doença de Parkinson na gravidade dos sinais motores, qualidade de vida e ocorrência de eventos adversos, e gerar uma classificação de tratamento clinicamente significativa, usando meta-análise em rede. Eles queriam descobrir que tipo de exercício físico funciona melhor para melhorar o movimento e a qualidade de vida de pessoas com doença de Parkinson. Também queriam descobrir que tipo de exercício pode causar menos efeitos indesejados. Aqui na imagem temos o modelo PICO, que é amplamente usado e ensinado em cuidados de saúde baseados em evidências, como uma estratégia para formular perguntas e estratégias de busca para caracterizar estudos clínicos ou meta-análises,
Pico significa quatro diferentes componentes potenciais de uma questão clínica, como população, intervenção, comparação e resultado. Aqui dentro desse estudo, a população ela foi tanto jovem adulto, 19 a 24 anos, meia idade, 45 a 64 anos, adulto, 19 a 44 anos, como também acima de 80 anos de idade. Dentro da intervenção, a gente tem o treinamento de flexibilidade, jogos para terapia, exercício de equilíbrio, treinamento de força, procedimento e treinamento de marcha. Dentro da comparação, a gente tem atividade física, cuidados habituais, e aqui dentro dos resultados, a gente tem a qualidade de vida, gravidade dos sintomas, escala unificada da avaliação da doença de Parkinson. Falando um pouco agora do método de busca, um especialista em informação experiente realizou uma busca sistemática por artigos relevantes no Central, Medley, Embase e em 5 outros bancos de dados até o dia 17 de maio de 2021. Também pesquisaram o registro de ensaios clínicos, anais de conferências e lista de referências, no estudo identificado até essa data. Critérios de seleção foram incluídos ensaios clínicos randomizados comparando um tipo de exercício físico para adultos com doença de Parkinson e outro tipo de exercício, um grupo controle ou ambos. Já na coleta e análise de dados, dois autores da revisão extraíram os dados de forma independente. Um terceiro autor foi envolvido no caso de desacordos. Categorizaram as intervenções e analisaram seus efeitos na gravidade dos sinais motores, qualidade de vida, congelamento de marcha e mobilidade funcional, e equilíbrio, até 6 semanas após a intervenção, usando meta-análise de rede. Dois autores da revisão avaliaram independente o risco de viés, usando a ferramenta de risco de viés ROB2, e classificou a confiança na evidência usando a abordagem CINEM. Para os resultados na gravidade dos sinais motores e qualidade de vida, foi consultado um terceiro autor da revisão para resolver qualquer divergência. Devido à heterogeneidade dos relatos e de eventos adversos, os autores resumiram os dados de segurança narrativamente e classificaram sua confiança nas evidências usando a abordagem GRADE. Sobre os tipos de estudos, foram incluídos ensaios clínicos randomizados. Incluíram também publicações de textos completos e resumos, desde que fornecessem informações suficientes sobre o desenho do estudo, características dos participantes e intervenções. Incluíram ensaio com participantes que realizando exercício físico em pelo menos um braço de tratamento. No caso do ensaio cruzado, foram analisados apenas o primeiro período de ensaio. Não colocaram limitações com relação à duração do acompanhamento. Foram excluídos os ensaios controlados randomizados por clusters, para preservar o máximo de homogeneidade metodológica possível entre os ensaios. Também excluíram ensaios que não randomizados, relatos de casos e observações clínicas. Falando dos tipos de participantes, foram incluídos um ensaio envolvendo adultos maiores de 18 anos com diagnóstico confirmado da doença de Parkinson idiopática, pelo menos 90% da amostra com doença de Parkinson idiopática. Incluíram participantes de todos os estágios cognitivos, sem comprometimento cognitivo, com comprometimento cognitivo leve ou com demência. Não colocaram nenhuma restrição quanto ao sexo ou nível educacional dos participantes. Excluíram estudos envolvendo participantes com parkinsonismo atípico, por exemplo, parkinsonismo induzido por drogas ou parkinsonismo vascular. Presumiram que os participantes que preenchessem os critérios de inclusão eram igualmente elegíveis para serem randomizados para qualquer uma das intervenções que comparamos. Falando um pouquinho sobre o risco de viés, a avaliação do risco de viés foi realizada com a ferramenta ROB2 para analisar a gravidade dos sinais motores e a qualidade de vida, seguindo o princípio de intenção de tratar. Foram considerados 5 domínios de viés: randomização, desvio das intervenções, dados ausentes, medições de desfechos, seleção de desfechos relatados. Os riscos foram classificados como baixo, alto ou com algumas preocupações, e os resultados foram visualizados com a ferramenta ROBS. Para eventos adversos, não foi possível uma análise formal, sendo feito um julgamento informal. A avaliação foi conduzida independente por dois revisores, com um terceiro resultado em caso de discordância. Nesse slide, temos dois gráficos que demonstram o risco de viés em estudos que avaliam a influência do exercício físico na progressão da doença de Parkinson, especificamente nos sinais motores. Em outra palavra, ele mostra o quão confiáveis são os resultados desse estudo. Esses gráficos têm vários componentes. O primeiro é o domínio de viés. O gráfico avalia 6 áreas onde o viés pode ocorrer: na aleatorização, intervenções, dados faltantes, medição e seleção.
O risco de viés, cada domínio é classificado em três níveis. Como podemos ver no gráfico, o verde, que é o risco baixo, algumas preocupações, que é o amarelo, e o risco vermelho, que é o alto risco. O gráfico da barra, cada barra mostra a porcentagem de estudos com risco de viés baixo, algumas preocupações ou alto em cada domínio. Quanto maior a barra verde, mais confiável é a evidência. Fazendo uma interpretação, a aleatorização, a maioria dos estudos tem baixo risco de viés nesse domínio, indicando que os grupos foram designados de forma aleatória, o que é positivo. Nas intervenções, uma parcela significativa dos estudos apresenta risco de viés devido aos desvios de intervenções planejadas, o que pode afetar a confiabilidade dos resultados. Dados faltantes, medição e seleção, a maioria dos estudos tem baixo risco de viés nesses domínios, sugerindo que os dados foram coletados e analisados de forma adequada. Chegamos à conclusão que o gráfico indica que a qualidade metodológica dos estudos sobre a influência do exercício físico na progressão do de Parkinson é variável, Embora haja pontos fortes, como a aleatorização e a coleta de dados, existem preocupações em relação às intervenções, o que pode afetar com certeza os resultados. Dando continuidade, aqui a gente tem os resultados. Severidade dos sinais motores. Exercícios como dança e treinamento de marcha e equilíbrio tiveram efeitos moderados na redução da severidade dos sinais motores. Treinamento multidomínio teve um efeito pequeno, mas positivo. Exercício de resistências aquático e mente e corpo tiveram efeitos menores e com baixa confiança de evidência. O treinamento aquático apresentou um efeito mais significativo do que o treinamento multidomínio na melhora da mobilidade funcional. Aqui na figura 8, a gente tem o gráfico de floresta da severidade dos sinais motores. Ele mostra os efeitos dos diferentes tipos de exercício na severidade dos sinais motores. O gráfico compara diferentes tipos de exercício, como um controle passivo. O controle passivo significa que os pacientes desse grupo não receberam nenhum tipo de intervenção ou tratamento específico. Os elementos principais do gráfico são: primeiro, a comparação. Cada linha representa um tipo de exercício físico ou controle ativo, comparando o grupo ou controle passivo. O SMD, que é a diferença média padronizada, essa média mostra o tamanho do efeito do exercício em comparação com o controle passivo. Um SMD negativo significa que o exercício foi mais eficaz do que o controle passivo, para reduzir a deficiência da incapacidade. A gente também tem um intervalo de confiança, que tem um intervalo de confiança de 95%. Esse intervalo mostra a faixa de valores em que o verdadeiro efeito do exercício provavelmente se encontra. Se o intervalo não cruzar a linha vertical ali em zero, isso significa que o efeito é estaticamente significativo. O P-score, essa pontuação indica a probabilidade de que os resultados observados sejam devido ao acaso. Quanto menor a pontuação P, menor a probabilidade de que os resultados sejam casuais. Por último, a gente tem a linha de referência em zero. Se um intervalo de confiança cruza essa linha, significa que a diferença entre o grupo experimental e o controle passivo não pode ser estaticamente significativa. Já interpretando um pouco os resultados, o gráfico mostra resultados para diferentes tipos de exercício, incluindo dança, exercício de marcha, equilíbrios funcionais, exercício de resistência, exercício aquáticos, exercício de força, resistência, exercício de mente e corpo e controle ativo. Por exemplo, na dança, maior efeito benéfico, pois a média está deslocada para a esquerda e o intervalo de confiança não cruza o zero. Na marcha, equilíbrio e o funcional, também tem um efeito positivo significativo. Na flexibilidade, pode ser pior ou sem efeito relevante ali em relação ao controle passivo. E o controle ativo, pequena vantagem sobre o controle passivo, mas sem significativa estatística. Então, podemos concluir que os resultados mostram que a maioria dos tipos de exercício teve um efeito negativo na deficiência e incapacidade em comparação com o controle passivo. Isso significa que esses exercícios foram eficazes para reduzir a deficiência e incapacidade avaliada por clínicos. Danças e exercícios funcionais parecem ser os mais eficazes para reduzir essa deficiência, essa incapacidade. Treinamento de flexibilidade pode não ser tão eficaz ou até pior que o controle passivo. A maioria das intervenções tendem a ser melhor do que o controle passivo, mas algumas têm incerteza estática. Falando um pouco mais dos resultados, falando um pouco agora sobre qualidade de vida, treinamento aquático mostrou um grande impacto positivo na qualidade de vida. Dança, treinamento, marcha, equilíbrio e o treino multidomínio tiveram efeitos pequenos, mas significativos. Jogos eletrônicos, treinamentos de força e flexibilidade tiveram evidência muito baixa de melhora na qualidade de vida. Exercício de resistência não apresenta superioridade significativa sobre o treinamento funcional. Sobre os efeitos adversos,
a gente tem que apenas 85 estudos relataram efeitos adversos, 40 estudos não relataram efeitos adversos, quedas e dores, desculpa, foram os efeitos mais comuns, pouca confiança na evidência e pouca conclusão de segurança. Comparação entre os diferentes tipos de exercício não mostra diferença significativa na incidência de efeitos adversos. O treinamento aeróbico mostrou benefícios para a mobilidade e redução de rigidez. Aqui falando um pouco mais sobre a discussão, a maioria dos tipos de exercício teve um efeito positivo na doença de Parkinson. Não houve grande diferença entre os tipos de exercício na maioria dos dois sinais motores. O exercício físico é essencial para a doença de Parkinson, mas o tipo exato pode ser pelo menos relevante. Mais estudos são necessários para avaliar essa segurança e os efeitos a longo prazo. Então, a conclusão é que os exercícios físicos melhoram os sinais motores e a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson. Não há uma modalidade claramente superior, mas exercícios estruturados são recomendáveis. A escolha do exercício deve ser considerada a preferência do paciente para garantir uma maior adesão a longo prazo, juntamente com a medicação. Estudos maiores e melhores padronizados são necessários para fortalecer essa evidência. Então, é isso. Muito obrigado para quem ficou até o final e até a próxima.